Você já ouviu falar de Síndrome de Estocolmo? Pois é, Síndrome de Estocolmo é uma resposta psicológica em que vítimas de sequestro, abusos, vítimas de opressão desenvolvem sentimentos positivos, sentimentos de lealdade ou até afeto em relação aos seus sequestradores ou abusadores. Esse fenômeno pode ocorrer mesmo quando o agressor ameaça ou comete violência contra a vítima. O nome Síndrome de Estocolmo surgiu após um assalto em um banco em Estocolmo, isso é na Suécia, em 1973. Durante o sequestro, algumas vítimas passaram a defender os criminosos e até se recusaram a testemunhar contra eles, mesmo depois de libertas. E esse comportamento chamou a atenção da mídia e de muitos psicólogos, o que fez com que cunhassem esse comportamento ou esse distúrbio como Síndrome de Estocolmo. A pessoa acometida com Síndrome de Estocolmo passa a ver o agressor como seu protetor e aliado e desenvolve justificativas para o comportamento do agressor. Há uma quebra da percepção do risco real, o que leva à submissão emocional. A vítima pode até adotar crenças ou comportamentos do agressor. É quando a vítima começa a amar o seu sequestrador ou o agressor. Sim, aquele que te ameaça, te tortura, te humilha, mas ao invés de você fugir dessa pessoa, você se apega a ele, você ganha carinho, você o ama. Agora, raciocina comigo. Um ser todo poderoso, mas que te obriga a comer o teu próprio filho e te manda num inferno de fogo eterno, porque desobedeceste um de seus mandamentos. Um ser que te chama de pecador por natureza, um ser que te faz sentir indigno, um ser que te culpa por erros que ele não só já sabia que você cometeria, mas que ele mesmo planejou segundo a sua vontade, porque ninguém frustra os seus planos e ninguém resiste à sua vontade. Você ainda diria que o ama? Será que não estamos vendo Síndrome de Estocolmo espiritual neste cenário? Pois é. Neste vídeo, vamos analisar o caráter sanguinário, megalomaníaco, sádico e psicopata do Deus da Bíblia e analisar, do ponto de vista da psicologia, como os crentes são capazes de dizer que amam a Deus ou então que Deus é bom o tempo todo. O Deus da Bíblia, para lidar com o seu povo, em toda a Bíblia hebraica, eu quero dizer o Antigo Testamento, alterna entre punições severas, como obrigá-los a comer os próprios filhos, e serem conquistados por estrangeiros, e pequenos gestos de bondade, como permitir que reconstruam o templo que ele mesmo destruiu. E aí a vítima, no caso os judeus, acabam se sentindo dependentes, quase como se estivessem gratos pelo cuidado do agressor. A ideia é mais ou menos a seguinte: já que não tenho alternativa, então vou amar ele para, no mínimo, de vez em quando, ele praticar alguns atos de bondade comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, Jesus diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse verso encontra-se num contexto em que Jesus manda os seus discípulos pregarem o Evangelho. Adverte-os de que a pregação do Evangelho é perigosa e para incentivá-los a obedecer e não desistir, diz-lhes para não terem medo dos homens que apenas podem matar o corpo, mas para terem medo de Deus, que mata o corpo e depois de matar o corpo, joga a alma no inferno de fogo eterno, para ser atormentado eternamente. Ou seja, os discípulos não tinham alternativas, senão as seguintes opções: ou fingissem amar a Deus, ou desenvolveriam a Síndrome de Estocolmo. É um Deus que te ameaça com fogo eterno se fores livre e dares livremente a sua opinião. Mas é o mesmo Deus que diz: eu te amo. Será que o crente está sendo abusado por Deus e nem percebe por estar acometido pela Síndrome de Estocolmo? E você ainda não sacou que Deus não existe, logo não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, tampouco todo-poderoso e todo-amoroso? Você ainda não sacou que o teu Deus e o teu pastor são as mesmas pessoas? Ou seja, você ainda não sacou que o teu Deus é o teu pastor? Ele está sempre a te dizer que ele é o teu Deus,
que você é ovelha dele, mas você não consegue perceber. E o trunfo dele é que ele sabe que você não consegue perceber. Esse é o trunfo dele. Ele sabe que sequestrou os teus neurônios, que estás acometido com a síndrome de Estocolmo. No livro de Jó, capítulo 1 a 42, conta que havia um homem chamado Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e também um homem rico, com uma família abençoada. Agora, o que Deus fez com esse homem? Deus deu ordens diretas a Satanás para desgraçar a vida de Jó. Satanás não pediu que queria desgraçar a vida de Jó. Não foi isso. Satanás apenas insinuou que Jó apenas era temente a Deus porque Deus o abençoava. Simplesmente isso. Satanás apenas levantou uma hipótese. Agora, Deus, mesmo sendo onisciente, já sabendo que Jó amava a Deus, independentemente de tudo, ainda assim ordenou Satanás a desgraçar a vida de Jó para ver se ele deixaria de amar a Deus. Mas agora, a questão é, se Deus é onisciente, como é que não sabia que Jó manteria a retidão e a integridade independentemente de tudo? E é aqui onde alguns crentes sem neurônios e acometidos pela síndrome de Estocolmo vão dizer: era para provar ao diabo que o homem é capaz de ser obediente, de ser reto a Deus, independentemente de tudo que sofre. Era para provar ao diabo de que o diabo, ao desobedecer a Deus, se comportou mal, porque até o homem consegue ser íntegro. Mas por que diabos eu prejudicaria o meu filho querido, o meu filho obediente e íntegro, para provar um ponto ao meu arqui-inimigo, ao meu principal inimigo, ainda por cima um rebelde? Por que eu precisaria provar alguma coisa em um rebelde? Pois é, vamos ver que desgraças Deus trouxe a Jó por intermédio do diabo. Deus destruiu todo o seu rebanho, bois, jumentos, ovelhas e camelos. Destruiu tudo isso. Deus matou todos os servos de Jó. Sim, até os servos de Jó, que tinham suas famílias e estavam fora da aposta de Deus e do diabo, foram danos colaterais. Suas vidas não valem para nada. Deus não se importou com as viúvas deles e os filhos deles mendigando. Deus está nem aí com os filhos deles. Deus mata todos os filhos de Jó. Deus faz tudo isso. Jó continua íntegro e obediente a Deus. Ainda assim, Deus não para nem se arrepende. Não, Deus não para nem se arrepende. Deus agora provoca uma doença gravíssima a Jó, úlceras por todo o corpo. Depois disso seguiu o desprezo e abandono social. Sim, o Deus da Bíblia fez com que Jó se tornasse objeto de chacota, objeto de escárnio e repulsa por parte de conhecidos, vizinhos e até de crianças. Jó foi rejeitado por seus servos, por seus parentes e até por sua própria esposa. Jó entrou em desgaste emocional e psicológico profundo, entrou em um estado de desespero, amaldiçoou até o dia do seu nascimento e desejou a própria morte. Sentiu-se injustiçado por Deus, já que ele era inocente. No entanto, mesmo sofrendo grandes perdas como dores físicas intensas e profunda angústia emocional, ele não blasfemou contra Deus, como Satanás havia previsto. Em Jó, capítulo 2, verso 9, vendo a esposa de Jó, a situação lamentável de Jó, a esposa aconselhou a Jó a amaldiçoar a Deus e morrer. No entanto, Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Pois é, aqui está a prova de que Jó também sofria de síndrome de Estocolmo. Jó é o exemplo mais vívido de que os crentes têm síndrome de Estocolmo e dissonância cognitiva. Síndrome de Estocolmo e dissonância cognitiva. Todo crente que defende o comportamento sádico e psicopata de Deus na história de Jó está cometido com a síndrome de Estocolmo e também com dissonância cognitiva. Agora você vai me dizer: não, parteiro, você não terminou a história. No fim, Deus dá a Jó tudo em dobro. Aí é?
É assim que você pensa? Então me responde. Será que Deus ressuscitou os filhos de Jó que ele matou? Não. Deus não ressuscitou os filhos de Jó. São outros filhos, outros 10 filhos que supostamente Deus deu a Jó. Jó teve de esperar que eles nascessem, que eles crescessem, que eles ficassem adultos. Agora, será que o Deus da Bíblia é um robô? Ele não sabe que os filhos não se substituem? Imagina dizer a uma mãe que acabou de perder os filhos: não se preocupa, Deus permitirá que fiques grávida e tenhas outros filhos. Você acha mesmo que aliviaria as dores dessa mãe? A propósito, será que Deus contratou um bom psicólogo para lidar com as dores emocionais de Jó, com as perdas dos filhos? Preparou um bom dermatologista ou um cirurgião para lidar com as sequelas deixadas pelas úlceras na pele de Jó? E as dezenas de trabalhadores que morreram como danos colaterais não serão recompensados? Por que Deus não recompensou? Como é que fica essas pessoas? Como ficará a assistência de suas famílias, de seus filhos, de sua viúva? A Bíblia apresenta a história de Jó como tendo acontecido, não como uma parábola. Mas mesmo que fosse uma parábola, essa história é um conto de terror, nada adequado para uma criança. Nada adequado para uma criança. Eu não sei se você conhece a música de Miriam Lima sobre Jó, que tem uma letra que diz mais ou menos o seguinte: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E a resposta de Jó: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Pois é, música é a arte de combinar ritmo, melodia e harmonia. E por isso, essa letra na voz cantada de Miriam Lima parece bonita. Mas na verdade, esta letra é sádica, é megalomaníaca, é psicopata. Imagina se alguém escrevesse uma letra que exaltasse Adolf Hitler pelas atrocidades que causou no Holocausto, matando mais de 6 milhões de judeus de forma totalmente humilhante. Você acha que cantaríamos com orgulho essa música? Não, ninguém cantaria. E por que quando é Deus os cristãos cantam? E a resposta curta, honesta e objetiva é: porque os cristãos estão acometidos de dissonância cognitiva e principalmente síndrome de Estocolmo. E olha que Adolf Hitler está muito distante das atrocidades do Deus da Bíblia. Adolf Hitler é uma fichinha, é criança, se comparado com as atrocidades do Deus da Bíblia. Deus é o cara que, por causa dos erros de seus próprios filhos, que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, né? Acharam bonita e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e por causa dessas relações sexuais nasceram gigantes que tornou a humanidade má. O que é que Deus faz? Ele manda um dilúvio para exterminar toda a humanidade. Homens, mulheres, inclusive mulheres grávidas, crianças inocentes e sem o livre-arbítrio, e até animais, para exterminar todos eles. Deus da Bíblia é o cara que extermina cidades inteiras com fogo e enxofre. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra? Pois é, não há e nunca haverá ditador humano mais cruel que Deus. Deus é como uma criança mimada que tem todo o poder do mundo, mas que não sabe gerir tal poder. A proposta de Deus é: crê em mim. Quem não crer em mim vai para o inferno de fogo eterno. Será que o Senhor Todo-Poderoso não sabe que para se crer não basta instalar os dedos e pronto, nasce a crença, nasce a fé? Não é assim que a crença nasce. Sim, eu sei que Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. O problema é que o que mais faço é ouvir pregações e ler a respeito do Evangelho de Cristo, supostamente. E quanto mais leio, mais descubro que Cristo mentiu acerca da sua segunda vinda e da ressurreição de Cristo.
Quanto mais leio a Bíblia, mais descubro que se trata de um livro de mitologias e lendas. Mas chego à conclusão de que não há um Pai Nosso que estás no céu. E se você ler a Bíblia atenciosamente, também chegarás às mesmas conclusões. É triste ouvir um crente dizer Deus é justo. Me responde, se eu sofrer é porque mereço? Você acha mesmo que Jó merecia sofrer? Você acha mesmo que se eu estou passando por alguma dificuldade é porque Deus está me provando? Você acha que um ser onisciente tem necessidade de provar alguém? Um ser onisciente não conheceria o caráter de alguém, é preciso prová-lo. E se você for crente bem doutrinado, vais dizer, não, parceiro, tudo coopera para o bem. Então, quer dizer, matar os teus filhos pode cooperar para o bem? Que tipo de bem é esse? Talvez a questão que vamos fazer é, coopera para o bem do psicopata ou para o bem da vítima? Isso é a vítima justificando o agressor. Se tudo dá errado, é falta de fé. Se tudo dá certo, foi Deus. Conveniente, não? E o pior, a religião quebra você primeiro, te faz sentir-se culpado, te ensina que você merece o inferno. Depois te oferece um remédio. Que fórmula. Depois te oferece um remédio. Que surpresa, não? Agora você tem que obedecer, dar dízimos, seguir os mandamentos. Ou o inferno te espera. O que é isso senão um gaslighting espiritual? É isso exatamente o que a igreja faz com você. Isso chama-se abuso psicológico. O amor que o crente tem por Deus não é amor, é condição. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, verso 16. Isso é barganha emocional. Medo disfarçado de fé. Amar a Deus por medo de que Ele te mande para o inferno de fogo eterno não é amor, é prisão mental. Os crentes adoram um ser que dizem ser amoroso, mas no fundo agem como sequestrados emocionais. O Deus do amor age mais como um ditador cósmico que precisa de obediência absoluta. E o mais insano, eles acabam justificando tudo isso, porque no fundo a vítima se apega ao agressor. Síndrome de Estocolmo. Agora me diz, você já achou que o amor de Deus era natural até perceber que você está sendo ameaçado desde criança? Pois eu já. Comenta aí embaixo a resposta e compartilha com aquele amigo que ainda está preso nesse ciclo de culpa e adoração. Culpa e adoração. Até o próximo vídeo. Aquele fortíssimo abraço, pois eu fui.